Olá, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu trouxe para vocês mais uma videoaula de um lindo tapete, que é o tapete de crochê flor hibisco. Olha só que lindeza! Essa flor é maravilhosa, olha só. Então, esse tapete ficou com uma medida de 62 centímetros de comprimento por 42 centímetros de largura. Lembrando que cada módulo tem uma medida de 19 centímetros. Então, tá aí um quadradinho maravilhoso que vocês dá para fazer aí mais peças, como caminho de mesa, almofadas, passadeiras, enfim, uma infinidade aí de trabalhos que dá para fazer com este quadradinho. Eu trabalhei aqui com agulha 3,5 milímetros. Os fios que usei aqui são da Círculo, a coleção Barroco número 6. Vou deixar na descrição do vídeo a quantidade e as cores aqui que eu usei neste tapete. Então, convido você aí carinhosamente a assistir a videoaula para que você possa também fazer aí o seu lindo trabalho com esta florzinha hibisco. Então, vamos lá. Iniciando então aqui, vou iniciar o miolinho aqui da flor com o anel mágico, mas quem preferir pode estar fazendo aí 5 correntinhas e fechando em círculo. Eu vou fazer o anel mágico, deixando aqui uma ponta bem generosa para fazer o acabamento. Então, eu deixo aqui a ponta assim. Vou usar 2 dedos, ó. Dou uma volta assim no meu dedo, ó. E deixo assim, ó. Aí, eu venho por baixo dessa laçada que está nos meus 2 dedos, laço o fio, ó, passo por baixo, ó, já fiquei com essa laçadinha na minha agulha. Então, eu seguro aqui, ó, com o meu dedo e já faço aqui uma correntinha, ó. Posso estar ajustando a ponta do fio sempre aqui na minha frente, ó. Então, eu vou fazer aqui alças de 7 correntinhas, vai dar no total de 10 alças. Então, uma correntinha equivale a um ponto baixo. Então, eu seguro o meu dedo aqui nessa uma correntinha e vou fazer agora 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Venho aqui no anel, ó, a ponta está aqui na minha frente e faço um ponto baixo. Novamente, eu vou fazer 7 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Venho aqui no anel e faço um ponto baixo. Então, desta forma, eu vou fazer 10 alças de 10 correntinhas aqui no anel. Estou, então, aqui, ó, com as minhas 10 alcinhas, né, fechando ela. Então, eu iniciei aqui, ó, com uma correntinha equivalendo a um ponto baixo, ó. Então, eu venho nessa correntinha e faço aqui, ó, um ponto baixíssimo. Já cortei meu fio, então, eu passo todo o meu fio por essa laçada que está na minha agulha. Vou ajustar aqui o anel para ficar mais fácil. O anel é legal, ó, porque você pode ajustar deixando aqui, ó, o centrinho do tamanho que você quiser. Eu vou deixar desse tamanho. Então, eu finalizei aqui, né? Eu vou vir aqui por detrás, ó, nessa mesma correntinha. Vou laçar o meu fio, ó, e vou levar lá para o avesso, ó, a ponta do fio. E aqui eu vou fazer o acabamento. Então, vou pegar aqui uma laçadinha, próxima ponta do fio, ó. Laço, dou 1 e 2 correntinhas, passo todo o fio,
Aí, eu fiquei com essas 2 correntinhas, eu venho aqui, ó, e aperto bem para formar um nozinho. Da mesma forma, eu tenho que fechar aqui o anel mágico, senão ele vai abrir. Então, eu venho também aqui numa laçadinha, laço aqui a ponta do fio, ó. Vou dar 1 e 2 correntinhas, passo todo o fio, venho nas 2 correntinhas, aperto bem aqui para formar o nozinho. E essas 2 pontas eu vou estar embutindo assim, ó, pegando só as laçadinhas pelo avesso, ó. Vou passar uma ponta de cada vez, para não dificultar. E vou passando assim, ó, embutindo aqui a ponta do fio. Da mesma forma, eu vou fazer com essa, ó. Vou estar embutindo aqui nestes 10 pontos baixos aqui, ó. Então, o meu linho aqui está pronto. Vamos para outra etapa, onde eu vou trabalhar agora o fio vermelho. Mostrando aqui o meu linho, ó. O acabamento eu fiz lá atrás, ó. Nem aparece. Então, aqui com o fio vermelho, eu vou dar uma laçada, assim, ó, uma torcida. Eu fico já com uma laçadinha, já, ó, fico nozinho. Então, agora eu vou trabalhar as 10 alcinhas. Vou vir, pode ser qualquer alcinha, e faço um ponto baixo. 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho na próxima alça e faço um ponto baixo. E assim eu vou fazer essa repetição em todas as alças, ó. Mostrando então, ó. Vou fechar aqui, ó, a última alça, fazendo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Iniciei aqui, ó, com um ponto baixo, ó. Então, eu venho neste ponto baixo e faço um ponto baixíssimo, ó, laço o fio e passo por essa laçada que está na minha agulha. Vou trabalhar agora dentro das alças. Essa ponta aqui que eu iniciei, eu posso estar segurando aqui, ó. Então, eu vou entrar aqui dentro dessa alça, vou fazer aqui um ponto baixíssimo, ó. Passo dentro dessa laçadinha, vou fazer uma correntinha aqui que vale a um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu fizer toda a volta que eu for fazer o encontro da carreira, é nesta primeira correntinha, que ela é o ponto baixo. Então, na mesma alça, eu vou fazer aqui um ponto baixo, ó. Então, vai ficar uma alça dentro da alça da carreira anterior, ó, desta forma. Para me ir para a próxima alça, eu dou uma correntinha. Dei uma correntinha, eu entro na próxima alça, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Na mesma alça, um ponto baixo. Uma correntinha para mim trabalhar a próxima alça. E assim, eu vou fazer essa repetição por toda esta volta. Finalizando então aqui, ó, essa segunda carreira aqui na cor vermelho, ó. Fiquei com 10 alças novamente, ó, com espaço entre elas de uma correntinha, ó. Então, aqui, ó, já fiz a minha última, vou dar uma correntinha, que eu vou fazer o encontro aqui da carreira, ó, na correntinha que eu iniciei, ó, com um ponto baixíssimo, ó, e passo por essa. Vou entrar agora dentro do espaço aqui, vou trabalhar as 5 correntinhas. Então, eu vou entrar aqui dentro da corrente, dessas 5 correntinhas, vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. Novamente, eu vou fazer uma correntinha, que é um ponto baixo. Agora, nós vamos já iniciar as pétalas, onde vai ser
um ponto baixo, aqui no caso uma correntinha, né, representando ela, e vou fazer 2 meio ponto. Meio ponto, olha, eu dou a laçada como se eu fosse fazer um ponto alto, mas eu faço assim, ó, tô com as 3 laçadas na minha agulha, eu fecho todas de uma vez. Novamente, eu vou dar a laçada e vou fazer outro meio ponto alto, ó. Passo todas as laçadas de uma vez, ó. Desta forma. Então, agora eu vou fazer um ponto alto duplo, porque eu vou fazer o ponto com 2 laçadas. Então, fiquei aqui, ó, com essas 4 laçadas na minha agulha. Eu passo por 2. Novamente, eu vou passar por mais 2. Fiquei com 2, laço o fio e fecho as 2, desta forma. Então, agora eu vou fazer um picôzinho aqui. 1, 2, 3 correntinhas, vou vir aqui no pezinho, ó, e pego essas 2 laçadas, ó. Laço meu fio, fiquei com essas 2 na minha agulha, ó. Não vou dar sequência, eu vou conservar aqui. Novamente, eu vou fazer outro ponto alto duplo. Duplo, porque eu vou fazer 2 laçadas, desta forma. Dei as 2 laçadas, ó. Então, eu fiquei com essas 5 na minha agulha, ó. Tem uma a mais por causa do picô. Então, eu vou passar de 2 em 2, ó. Passo por 2. Passo por mais 2. Fiquei com essas 3, porque uma é do picô, então eu laço o fio e fecho as 3. Então, agora eu vou fazer os 2 meio aqui do ladinho. Dou a laçada, fiquei com as 3, laço o fio e fecho as 3. Dou a laçada, fiquei novamente com 3, laço o fio e fecho as 3 de uma vez. E agora eu vou fazer o ponto baixo. Desta forma. Vou dar uma correntinha e vou para a próxima alça. Então, vou fazer um ponto baixo, 2 meio ponto, aonde eu passo as 3 laçadas de uma vez, mais um ponto. Fiquei com as 3, passo tudo de uma vez. Agora, vai ser o ponto alto duplo, 2 laçadas, onde eu vou tirar de 2 em 2. Passo por 2, fiquei com 3, laço, passo por 2 e fecho as 2. Picôzinho agora. 1, 2, 3 correntinha, venho aqui bem no pezinho, ó, nessas 2 laçadinhas, laço meu fio, fiquei com as 2 na minha agulha, conservo. Dou 2 laçadas e vou fazer o segundo ponto alto duplo. Vou passar 2, por mais 2, fiquei com essas 3 e fecho. Agora, vou fazer essa repetição desse lado, os 2 meio ponto, onde eu tiro onde eu tiro as 3 laçadas de uma vez, ó. Laço e tiro as 3. Novamente, o segundo ponto, laço, tiro as 3. E fazer o ponto baixo. E assim vou ficar com as 10 alcinhas assim, ó, com as 10 pétalas. Então, não se esqueçam de dar uma correntinha para ir para a próxima alça de 5 correntinhas, onde eu inicio com o ponto baixo. Agora é sequência. As 10 correntinhas vai ficar as 10 pétalas. Olha só, gente, que lindeza! Ela é de uma riqueza de detalhes e muito fácil de fazer essa florzinha, além de ser bem econômica. Olha só. Então, aqui eu fiz, ó, minha última pétala, já dei uma correntinha, já cortei meu fio, porque já vou finalizar. Então, eu iniciei aqui, ó, a pétala com uma correntinha, que é o ponto baixo. Então, eu venho nesta correntinha, ó, e
laço meu fio, lacei, passei pela correntinha e passo por essa que está aqui na minha agulha. Passo todo o fio, ó. Agora eu venho aqui, ó, já no segundo ponto, por detrás, pego aqui essas duas laçadas, ó, por detrás, introduzi minha agulha. Agora eu vou pegar aqui a ponta do fio, laço e levo lá para o avesso, ó, onde lá vou fazer o meu acabamento. Passei, viro aqui do avesso, vou pegar aqui a laçadinha próxima, ó, da ponta do fio, laço, ó, e faço uma, duas correntinhas, passo todo o fio por ela, aperto essas duas correntinhas para formar o nozinho. E aqui, ó, eu vou pegar estes pontos aqui da pétala, dou uma seguradinha assim, ó, e já vou embutindo, ó. Não há necessidade de pegar aí agulha de tapeceiro e para fazer esse processo aqui de embutir o fio, ó, com a própria agulha que nós estamos trabalhando, eu faço tranquilamente, ó, não deixar aparecer pelo direito. Então, eu venho, ó, laço e vou assim, ó, embutindo. Aqui foi a pontinha que eu iniciei, ó, as alcinhas. Então, o que que eu vou fazer? Não tenho... Se eu embutir na correntinha, a correntinha vai ficar muito grossa, não vai ficar legal. Não vai ficar um acabamento perfeito. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu pego essa laçadinha aqui, ó, e vou subir esta ponta, ó, até chegar aqui nessa pétala. Vou pegando assim só uma laçadinha, ó, para não ficar assim muito visível. Olha só. Agora sim, ó, cheguei aqui na pétala. Eu vou embutir aqui, ó, conforme eu fiz, ó. Fica aqui, ó, um acabamento bem perfeitinho, ó. Se quiser depois, aqui no final, colocar um pinguinho de cola pano, assim, ó, para prender a pontinha, fica legal também. Então, tá prontinho. Agora, nós vamos para a etapa da cor verde, representando aí as folhas da nossa bela florzinha. Dando sequência, vou fazer aqui a minha laçadinha. Dou uma girada, ó, segura aqui, ó. Dou uma correntinha, agora aperta aqui, ó. Fiz a minha laçadinha inicial. Agora, eu vou trabalhar pontos altos entre as pétalas. Então, eu vou dar uma laçada aqui, ó, para ficar mais fácil, para depois para mim embutir este fio. Então, eu venho aqui, ó, bem no encontro, ó, tem essa uma correntinha e uma correntinha. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Um ponto alto. A ponta vai ficar aqui, porque depois eu vou trabalhar pontos altos e fica mais fácil de eu embutir a ponta. Então, vou fazer agora 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou fazer um ponto alto novamente aqui, ó, no mesmo espaço, ó. Nessa primeira carreira aqui que tem uma correntinha, um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e novamente eu vou fazer um ponto alto. E assim eu vou fazer essa repetição até o final da carreira, onde eu vou ficar com 10 alças, ó, de 5 correntinhas. Fechando então aqui, ó. Olha só como que ficou pelo lado do direito, pelo avesso, ó. As alcinhas ficam bem baixo aqui, ó, das pétalas. Então, dei minhas 5 correntinhas e vou fazer a união aqui, ó, onde eu iniciei, ó, com o ponto alto, ó. Então, eu faço aqui neste ponto alto, um ponto baixíssimo. Passo por essa laçada que está na minha agulha. Essa carreira vai ser toda em ponto alto. Eu vou trabalhar um ponto alto sobre
cada ponto alto de base e nas 5 correntinhas eu vou trabalhar 5 pontos altos. Então, nesta carreira, eu vou ficar com 60 pontos altos. Então, vamos lá. Primeiro ponto, as 3 correntinhas que equivalem ao primeiro ponto alto. Vou segurar aqui a ponta, ó. Já vou trabalhando aqui, embutindo ela. Então, nesta alça de 5 correntinhas, eu vou fazer 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar um ponto sobre este ponto alto, ó. Desta forma. Um ponto alto. Tenho a minha próxima correntinha, vou trabalhar nela 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. E já me apresenta o ponto alto, faço um ponto alto sobre ele. E assim eu vou trabalhar por toda esta volta, desta forma. Finalizando, fiz então meus 60 pontos altos, eu tenho 10 alças, nas 10 alças eu fiz 5 pontos, então 50 pontos. E fiz um ponto alto sobre cada ponto aqui de base, mais 10, então fiquei com 60 pontos. Olha, ela vai ficar assim mesmo, ó, redondinha. Agora, a próxima carreira, que eu já vou deixar ela quadradinha, onde eu vou fazer 4 cantos. Então, fiz aqui meu último ponto, vou fazer a minha união aqui, ó, na terceira correntinha que eu iniciei, com um ponto baixíssimo. Esta carreira próxima é toda em pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha que equivale a um ponto baixo. Então, vou fazer agora uma sequência de 15 pontos baixos. Então, vamos lá. Vou fazer os meus 15 pontos. 15 pontos altos, 2, 3, 4. Vou fazer os 15 e volto já. Olha só, fiz os meus 15 pontos baixos. Agora, eu vou fazer o primeiro canto. Vou dar 1, 2, 3 correntinhas e venho aqui, ó, no próximo ponto, não é no mesmo espaço. No próximo ponto, faço um ponto baixo. E, novamente, eu vou fazer aqui uma sequência de 15. 2, 3, vou fazer os 15 pontos baixos e volto já. Fiz, então, aqui mais uma sequência de 15 pontos baixos. Novamente, 1, 2, 3 correntinhas e venho no próximo ponto e já inicio nova sequência de 15 pontos baixos. Então, eu vou ter 4 leques de 3 correntinhas e 4 lados de 15 pontos baixos. Vou adiantando e volto já. Mais uma sequência de 15 pontos, agora eu vou fazer o último lado. Então, ó, 1, 2, 3 correntinhas, venho no próximo ponto e vou fazer a sequência de 15. Finalizando, então, aqui, ó, meus 15 pontos baixos, e aqui está, ó, a uma correntinha que eu iniciei. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e fazer aqui a união, ó, na correntinha que eu iniciei com um ponto baixíssimo. Então, formando aqui, ó, o último cantinho. Mostrando aqui, ó, como que ficou. Olha, já ficou quadradinho por causa dos cantinhos, ó. Mostrando aqui o avesso, perfeito. Então, aqui eu já cortei meu fio, ó. Eu já fiz o encontro com ponto baixíssimo aqui
onde eu iniciei com uma correntinha, passo todo o meu fio. Aí, eu venho aqui, ó, no segundo ponto baixo, ó. Introduzo a minha agulha por trás, pego lá a ponta do meu fio e levo para o avesso, onde lá vou fazer meu acabamento final. Vou pegar aqui uma laçadinha próxima, laço o fio, dou 1 e 2 correntinhas. Olha, gente, esse é o meu acabamento, mas se você tem aí o seu acabamento que você gosta dele, pode continuar fazendo. Este é o meu. Não é assim necessariamente que você tem que fazer o acabamento que eu faço. Eu gosto de fazer desta forma. Então, aqui, ó, eu vou pegar a laçadinha, tá um pouquinho apertada, é normal. Eu pego uma laçadinha só aqui pelo lado do avesso, ó, e vou embutir aqui, ó, a ponta do meu fio. Desta forma. Posso continuando assim, ó, embutindo. Então, gente, olha, o acabamento fica dessa forma. Eu gosto de fazer assim, mas fiquem vocês aí à vontade. Então, aqui agora eu vou dar sequência à próxima carreira numa outra cor, onde eu vou estar prendendo aqui as pétalas, para elas ficarem presinhas, para não acontecer de na hora de lavar, de usar, ó, a pétala, passar por esse espaço. Então, agora, na próxima etapa, eu vou estar fazendo a carreira e já prendendo aqui a pontinha da pétala. Então, vamos lá. Vou dar, então, aqui a minha laçadinha inicial. Esta carreira agora, eu acho que é a única carreira que tem que prestar mais atenção. Um pouquinho, não é difícil, gente, só que requer um pouquinho mais de atenção. Eu tenho aqui, ó, um leque e outro leque aqui, ó. Nós vemos que, ó, tem um desnível aqui, ó, uma curva. Então, nesta carreira, eu vou trabalhar ponto baixo, meio ponto alto e ponto alto para nivelar, para ficar retinho. Então, eu vou fazer uma sequência aqui, ó, de 4 pontos altos, depois eu vou fazer 3 pontos, 3 meio ponto e 5 pontos baixos. E já vou prendendo aqui a pontinha. Então, vamos lá. Eu vou começar por esse leque, ó. A pontinha tá bem próxima aqui, ó. Então, aqui dentro deste leque, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou fazer bem devagar. 3 correntinhas, ó, que equivale a um ponto alto. Vou pegar aqui a ponta e já vou trabalhando embutido. Então, já estou fazendo aqui um cantinho, ó. 2 pontos altos. Vou dar 1, 2, 3 correntinhas e no mesmo espaço eu vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Desta forma. Então, a partir aqui das 2 correntinhas, esses 2 pontos, eu já estou contando com os 4 que eu vou ter que fazer. Esses 2 faz parte desta outra lateral. Então, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto baixo e faço o meu terceiro ponto alto. Vou fazer mais um, ó, desta forma. Então, aqui, ó, é a hora que eu já vou unir, ó. No quarto, eu já estou bem próximo aqui da pontinha. Então, no quarto ponto, ó, eu vou pegar aqui a pontinha da pétala, bem aqui na pontinha, ó, para não aparecer muito aqui. E venho aqui, ó, no próximo ponto, ó, e faço o meu quarto ponto alto, ó, já prendendo aqui a pontinha. Então, aqui agora eu vou fazer 3 meio ponto. Então, eu venho no próximo aqui, fiquei com essas 3, ó,
passo tudo de uma vez. Vai ser 3 pontos igual a este, ó. Segundo, passo tudo de uma vez. E terceiro, ó, passo tudo de uma vez. Agora, eu vou fazer uma sequência de 5 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, e aqui, ó, já estou bem na pontinha, ó. Então, eu já vou fazer aqui o terceiro, ó, já prendendo aqui a minha pétala, ó. 3 pontos baixos, 4 pontos baixos e 5 pontos baixos. Agora, eu tenho a sequência dos 3 meio ponto. Então, vou fazer passando tudo de uma vez, o primeiro ponto, segundo, terceiro ponto, desta forma. Então, aqui agora, ó, eu tenho a pétala. Agora, vai ser 4 pontos altos. Então, já aqui o primeiro ponto alto, eu já vou fazer aqui, ó, prendendo ela. Primeiro ponto alto, segundo ponto alto, agora aqui dentro os dois, o terceiro ponto alto e o quarto ponto alto. Estou dentro do leque. 1, 2, 3 correntinhas e venho no mesmo espaço já fazer 2 pontos aqui, que já é a sequência de 4 na outra lateral. Olha só como que ficou. Então, como nós temos 10 pétalas, não vai ser, eu vou ter 2 lados pegando essa pontuação e prendendo, e 2 lados diferentes, porque aqui, ó, essa pétala já está bem mais longe do que a primeira que eu iniciei aqui, ó. Mas a sequência dos 4 pontos, 3 meio ponto e 5 pontos baixos é a mesma. Então, eu já fiz aqui meus 2 pontos, já vou pro segundo lado, vou fazer aqui meu terceiro ponto alto, terceiro e quarto ponto alto. Agora, eu vou fazer a minha sequência dos 3 meio ponto, ó. Passo tudo de uma vez, um primeiro ponto, segundo, ó, e já vou prender aqui, ó, no terceiro meio ponto, ó. Então, eu pego aqui uma laçadinha aqui bem no picozinho e vou fazer aqui o terceiro meio ponto, ó. Agora, eu tenho uma sequência de 5 pontos baixos. Então, eu venho, ó, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos, ó. Agora, eu venho na sequência dos 3 meio ponto, ó. Então, eu já vou fazer o primeiro, ó, porque a pontinha tá bem aqui no lugar do ponto que eu vou fazer, ó. É o primeiro meio ponto. Então, eu pego aqui, passo as 3 laçadas tudo de uma vez. Então, primeiro meio ponto, segundo e terceiro meio ponto, ó. Agora, eu vou fazer a sequência dos 4 pontos altos. Então, primeiro ponto alto, segundo, aqui dentro do leque, o terceiro e o quarto. Vou fazer as minhas 3 correntinhas e os 2 pontos que vai fazer parte da outra lateral. Olha só. Agora, ó, a pétala já tá próxima aqui, ó, ao leque, como eu iniciei, ó. Então, essa lateral que eu vou fazer agora vai ser igual essa primeira que eu fiz, ó. E essa última vai ser igual essa que eu acabei de fazer. Então, ó, coincide essa lateral com essa e essa com essa
a mesma pontuação aqui, ó, na hora de prender a pétala. Vou fazer mais estiladinho com vocês. Então, vamos lá. 2 pontos altos, vou aqui no terceiro ponto alto, no quarto ponto, eu já vou aqui, ó, pegar a pontinha aqui da pétala e vou fazer aqui o meu quarto ponto alto, ó. Prendi. Agora, eu vou fazer os 3 meio ponto, então, venho no próximo, passo tudo de uma vez, segundo ponto, passo tudo de uma vez, terceiro ponto, passo tudo de uma vez. Agora, eu venho a sequência dos 5 pontos baixos. Então, vou fazer 2 pontos baixos e no terceiro eu vou unir. Pego a pontinha aqui, ó, e faço meu terceiro baixo, quarto ponto baixo e quinto ponto baixo. Vou fazer agora a sequência dos 3 meio ponto. Então, primeiro meio ponto, segundo meio ponto, terceiro meio ponto. Agora, vem a sequência dos 4 pontos altos, onde eu já vou aqui, ó, já prender. Então, eu venho aqui e vou finalizar aqui os 4 pontos. Terminei, então, aqui a sequência dos 4 pontos altos. Então, agora o último cantinho, ó, onde eu já tenho a pétala, ó, mais longe, que vai ser igual a essa lateral aqui, ó. Então, vou fazer aqui minhas 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Já inicio aqui essa lateral com os 2 pontos aqui dentro do canto, ó, 2. Aí, eu venho no primeiro, 3. E 4 pontos altos, ó. Agora, eu tenho a sequência dos 3 meio ponto, ó, onde eu vou fazer o primeiro, o segundo e o terceiro meio ponto, ó, eu já vou fazer a união. Então, eu dou a laçada, fiquei com as 3 e fecho as 3. Vou para o segundo, fecho as 3 laçadas. Agora é a hora da união, ó. Aqui da pontinha, ó. E vou fazer aqui o meu terceiro meio ponto, ó. E passo tudo. Agora, eu tenho a sequência de 5 pontos baixos. Então, eu venho fazer o primeiro ponto baixo, segundo, terceiro, quarto e quinto ponto baixo. Então, eu fiz aqui, ó, o último ponto nos 3 meio, então, agora aqui vai ser no primeiro, ó. Então, eu dou a laçada, pego aqui a pontinha e vou fazer aqui o primeiro meio ponto alto já unindo, ó. Passo as 3 de uma vez. Vou para o segundo meio ponto e vou para o terceiro meio ponto, ó. Agora, eu tenho a sequência dos 4. 2 já está pronto quando eu iniciei a carreira. Então, falta o terceiro e o quarto aqui, ó. Então, primeiro ponto alto, segundo, terceiro e quarto. Então, eu vou fazer a união aqui, ó, na terceira correntinha que eu iniciei a carreira, desta forma. Olha só como que já ficou reto os lados, ó. Então, é super fácil. Então, aqui eu vou já cortar aqui a ponta do meu fio. Vou passar todo este fio, venho aqui no segundo ponto, ó, pego aqui a laçada, levo lá para o avesso do meu trabalho, onde lá vou fazer o acabamento como eu faço em todas as minhas peças e nessa daqui desde o início. Vou trabalhar agora uma carreira aqui, ó, na cor café, vai dar um destaque maior aqui.
Então, eu vou com a minha laçadinha inicial aqui, ó. Aperto, ó, fiquei já com a minha laçadinha. Então, vou começar aqui pelo cantinho, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. Vou fazer as minhas 3 correntinhas, que é o primeiro ponto alto. E vou fazer mais 2 pontos altos. Vou dar 2 correntinhas, não 3, como as carreiras anteriores, é 2 correntinhas agora. E vou fazer aqui, ó, mais 2 pontos altos. E vou fazer repetição de todos os pontos aqui, ó, da carreira anterior. Desta forma. Repetição, então, ó. Em todos os pontos, eu vou fazer um ponto alto. Aqui, nos outros 3 cantos, eu vou fazer como eu fiz aqui, ó. No primeiro cantinho, ó. Não esquecendo que são 2 correntinhas. Então, eu volto com essa carreirinha aqui finalizada. Olha só, finalizando, então, aqui a última carreira, olha como que ficou. Então, aqui, ó, de um canto ao outro, ó, eu tenho 23 pontos altos. Nas 4 lateral, 23 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer a união da carreira. Já cortei meu fio. Vou fazer a união com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, ó. Lacei o meu fio e passo por essa que está na minha agulha todo o fio. Venho aqui no segundo ponto alto, laço a ponta do fio e levo lá para o avesso, ó. Fica bem bonitinho o encontro aqui. E lá vou fazer o meu acabamento final. Então, olha só, tá prontinho então aqui o quadradinho. Com a laçadinha, ó, eu vou dar início agora à união aqui dos módulos, ó, desta forma. Canto com canto. Então, eu vou iniciar aqui, ó, eu tenho 2 correntinhas. Tenho 2 correntinhas neste canto, ó, primeira e segunda. Então, na segunda correntinha, pegando a laçadinha de trás, ó, eu introduzo a minha agulha. Vou pegar aqui o segundo quadradinho, ó, onde eu tenho aqui também, ó, as 2 correntinhas, ó. 1 e 2. Então, eu vou pegar aqui, ó, a laçadinha de trás da segunda correntinha, ó, desta forma. Vou laçar o meu fio, ó, lá por baixo. Lacei o meu fio, passo por essa aqui, desse quadradinho, e fecho aqui essa laçada que está na minha agulha. Agora, eu já vou para o primeiro ponto, ó. Pego aqui a laçadinha de trás, vou pegar lá, ó, no primeiro ponto lá, ó, a laçadinha de trás. Também, ó, passo lá, passo por essa e fecho aqui, ó. Eu estou trabalhando com a minha linha aqui, ó, por baixo. Então, eu venho no próximo ponto, ó, pegando sempre a laçadinha de trás e vou lá, ó, no próximo ponto lá, coincidindo os pontos, laço meu fio e passo por essa. A linha é escura, então a visão não fica muito bom. Então, eu venho no próximo ponto, ó, pegando a laçadinha e o próximo ponto lá, ó. Passo por ela, passo a linha por esse daqui e fecho aqui, ó. Próximo ponto, pego a laçadinha lá, passo, ó, e fecho aqui, ó, desta forma. E assim eu vou unir até eu chegar aqui, ó, onde tem que dar certinho aqui, ó, o último ponto aqui com o último lá certinho, ó. Então, eu vou adiantando aqui e volto já aqui no cantinho com vocês. Fiz a união mostrando como que ficou, ó, certinho. Então, cheguei aqui, ó,
último ponto com o último ponto lá, ó, certinha a união. Então, aqui agora eu vou unir a primeira correntinha com a primeira correntinha do outro módulo, ó, desta forma. Passo e fecho aqui. Então, agora eu vou trabalhar, fazer a união no comprimento aqui do tapete. Então, eu vou pegar aqui mais 2 quadradinhos, desta forma, ó. Nós vamos unir. Então, eu não vou trabalhar aqui a segunda correntinha, somente a primeira correntinha. Então, eu venho aqui, ó, no outro módulo, pulo a primeira correntinha e venho na segunda correntinha, ó. Na segunda correntinha deste e na segunda correntinha do outro, ó. Então, eu tenho, ó, a primeira e a segunda correntinha. Então, eu vou fazer a união. Passo lá por essa daqui desse quadradinho e fecho aqui, ó. Desta forma. Então, agora eu venho no primeiro ponto e no primeiro ponto lá do outro quadradinho, ó. E vamos fazer a união da mesma forma, ó. Segundo ponto com o segundo ponto lá do outro quadradinho, ó. E vou unindo, ó, desta forma. Então, eu vou adiantando até chegar aqui no outro cantinho, onde eu vou acrescentar mais 2 módulos. Cheguei aqui no final, onde coincidiu novamente o último ponto deste com o último ponto lá, ó. Então, eu tenho aqui as 2 correntinhas, eu vou na primeira correntinha deste e na primeira correntinha lá do outro, ó. E vou fazer aqui a união, ó. Laço fio, passo por esse daqui e fecho aqui. Então, aqui eu vou pegar mais um quadradinho, que eu estou trabalhando no comprimento, aos 3 do comprimento. E aqui também, ó, mais um quadradinho. Então, da mesma forma, eu vou pular aqui a segunda correntinha desse daqui e vou pular a primeira aqui também. Então, eu venho aqui, ó, na segunda correntinha deste e a mesma coisa aqui, ó, na segunda correntinha deste daqui, ó. Passo lá, passo aqui, ó, e fecho aqui. Agora, eu venho aqui no primeiro ponto, ó, pegando sempre a laçadinha de trás. Olha lá, e o primeiro ponto lá, ó. Passo por essa e fecho aqui, ó. Então, novamente, vai ser repetição, pontinho com pontinho aqui certinho, até eu chegar aqui no final, ó. Onde tem que coincidir o último ponto com o último desse com o último desse. Então, eu vou adiantando e volto aqui, ó, pra gente já finalizar o comprimento. Depois, nós vamos fazer assim, ó, essas 2 emendas aqui, ó, da largura. Cheguei ao final, ó, novamente deu certinho, então, eu tenho aqui as 2 correntinhas e as 2 correntinhas. Então, eu vou unir somente a primeira correntinha aqui com a primeira correntinha lá do outro. Passo por essa e fecho, ó. Deu uma desfiadinha. Aí, eu vou dar, já cortei meu fio, vou dar uma correntinha assim, ó, e passo todo o meu fio, ó, desta forma.
Então, o comprimento, ó, já está unido, ó. Iniciando, então, aqui agora, ó, na largura. Então, eu tenho uma e duas correntinhas. Eu venho na segunda correntinha, pegando a laçadinha de baixo, ó, essa de trás. Vou pegar aqui o outro módulo. Eu tenho uma e duas correntinhas. Aqui, ó, uma e duas. Então, eu venho na segunda correntinha, pegando também a de baixo. O meu fio está aqui por baixo, ó. Tá aqui por baixo, ó. Então, eu laço, passo pelo aquele quadradinho, passo por esse e fecho aqui na minha laçadinha que está na minha agulha. Primeiro ponto, laçadinha de trás. Primeiro ponto lá do outro quadradinho. Passo nele primeiro, venho neste e fecho. Segundo ponto, laçadinha de baixo. Segundo ponto lá do outro quadradinho. Passo e passo nesse, ó. É da mesma forma a união, como foi feito aqui, ó, no comprimento. Então, eu vou adiantando, quando chegar aqui no encontro, ó, dos 4 quadradinhos, eu volto com vocês. Cheguei aqui no encontro, ó, deu certinho o último ponto aqui com o último ponto lá. Então, eu tenho aqui dentro do leque, ó, a correntinha que eu pulei e no outro quadradinho também a correntinha que eu pulei. Aqui já no outro também, ó, a correntinha que eu pulei e lá também, ó. Então, nós vamos trabalhar essa correntinha aqui que foi que eu pulei, ó. Então, já dentro do espaço, ó, eu tenho uma correntinha. Venho aqui na laçadinha de trás. Pego lá a outra correntinha que eu pulei. Passo por ela lá no outro quadradinho, por este quadradinho e fecho, ó. Agora, eu vou direto aqui já no outro quadradinho, ó. Aqui no leque, na correntinha que eu pulei, ó. Então, eu venho nessa correntinha. E aqui também, ó, a correntinha que eu pulei dentro do espaço aqui, ó, do cantinho. Então, eu vou fazer a união, ó. E passo aqui, ó. Agora, eu já venho no primeiro ponto, com o primeiro ponto lá, ó. E agora, eu vou finalizar aqui, conforme foi feito já aqui, ó. Então, o encontro fica assim, ó. Bem certinho, ó. Não se esqueçam que a linha tem que estar sempre aqui, ó. A minha frente por baixo, ó. Então, vou adiantando aqui e volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Último ponto com o último ponto lá. Então, eu tenho as duas correntinhas deste módulo e as duas desse. Então, eu vou trabalhar somente a primeira correntinha deste e a primeira correntinha do outro. Porque a outra correntinha eu vou trabalhar no acabamento, nas laterais. Então, fecho, vou dar aqui uma correntinha, passo todo o meu fio desta forma. Então, aqui agora, vou unir mais esses dois aqui, ó. Já estou aqui com a minha laçadinha na minha agulha. Então, eu tenho uma e duas, eu venho aqui nesta segunda. É importante, ó, que a linha também esteja por baixo aqui, ó, porque quando chegar aqui vai ficar difícil de trabalhar. Então, eu passo aqui por baixo, ó, desta forma. Verificar se não tá torcido pelo lado do avesso, tudo direitinho. Então, aqui eu tenho a primeira correntinha. E a primeira e aqui, ó, primeira e segunda correntinha. E já vou aqui fazer a união, ó. Laço meu fio. Passo por essa e passo pela minha laçadinha que está na agulha. Então, aqui agora,
é repetição, como foi feito. Eu volto aqui novamente, ó, no encontrinho dos módulos, pra gente fazer esse também juntos. Cheguei aqui no final, ó, fiz o último ponto. Então, eu tenho aqui, ó, uma correntinha que eu pulei. E lá no outro módulo, a correntinha que eu pulei. Aqui também, ó, a correntinha que eu pulei. E aqui a outra. Então, nós vamos fazer a união nessas correntinhas. Então, eu venho aqui nessa correntinha. Lá no outro módulo, a correntinha que eu pulei. Laço meu fio. E fecho. Agora, eu já venho aqui, ó, no outro módulo, ó. Correntinha que eu pulei, e lá a correntinha que eu pulei. E vou fazer aqui a união, ó. Laço o fio, passo aqui e passo aqui, ó. Então, eu já venho no primeiro ponto, com o primeiro ponto lá. Laço, passo aqui e passo aqui, ó. Olha só. Então, agora é repetição aqui. Eu vou adiantando e volto já com a peça prontinha pra gente fazer já o acabamento nas laterais do tapete. Vou fazer então a volta toda aqui do tapete, uma carreira de ponto baixo aqui na cor vermelho. Então, eu gosto de iniciar sempre pelo canto, pelo cantinho aqui, ó. Vou fazer aqui um ponto baixo, mais um ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas e no mesmo espaço, mais 2 pontos baixos. Desta forma. Vou fazer agora um ponto baixo em cada ponto da carreira de base, ó. Então, cada ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Vou adiantando todos os pontos. Quando eu chegar aqui no encontro dos 2 quadradinhos, eu volto. Então, ó, no encontro dos 2 módulos, ó, eu tenho o leque deste quadradinho, as 2 correntinhas aqui, ó. Eu fiz um ponto baixo neste espaço do canto, um ponto baixo aqui, ó, na união, onde ficou esta correntinha aqui, eu fiz um ponto baixo e outro ponto baixo aqui, ó, no outro quadradinho dentro do espaço. Então, aqui agora eu vou fazer repetição, ponto baixo sobre cada ponto alto da carreira de base. Quando eu chegar aqui no cantinho, eu vou fazer como eu fiz aqui, ó. 2 pontos baixos, 2 correntinhas e 2 pontos baixos. Então, nos 4 cantos vai ser dessa forma. E a união aqui nas laterais vai ser como eu fiz aqui, ó. Então, repetição por toda esta carreira. Fechando, então, aqui a carreira de pontos baixos na cor vermelha. Olha só como que ficou os cantinhos. Então, cheguei aqui no fim, já fiz meu último ponto baixo sobre o último aqui, ó, ponto alto da carreira anterior. Então, eu vou fazer aqui, ó, o encontro com ponto baixíssimo, aqui, ó, no primeiro ponto baixo que eu iniciei a carreira, ó. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, ó. Vou trazer o meu fio, já cortei meu fio, passo por essa laçada que está na minha agulha, todo o fio. Vou vir, então, no segundo ponto baixo, laço aqui a ponta do meu fio e levo lá para o avesso, onde eu vou fazer o acabamento, desta forma. Então, aqui agora eu vou fazer uma carreira igual de pontos baixos, nesta cor castanha. Então, eu venho aqui dentro do leque, no cantinho, e vou fazer a repetição. 2 pontos baixos, 2 correntinhas
e mais 2 pontos baixos, desta forma. Então, nos 4 cantos, vai ficar assim, ó, desta forma, os 2 pontos baixos, 2 correntinhas e 2 pontos baixos. E agora, eu vou fazer a repetição de todos os pontos baixos, ó. Então, eu venho no primeiro ponto, ponto baixo. Desta forma, eu vou fazer, ó, toda a volta aqui do tapete. Só pontos baixos sobre cada ponto baixo da carreira de base. Finalizando, então, essa segunda carreira de acabamento, ó. Ficou desta forma, toda as laterais, ó, os cantos, os cantinhos aqui, ó. Fiz aqui meu último ponto baixo. Agora, eu vou fazer a união aqui, ó, aonde eu iniciei com um ponto baixo, ó. Já cortei meu fio, passo por essa laçada que está na minha agulha, toda esta ponta do fio. Venho aqui no segundo ponto baixo, ó, por detrás, laço aqui a ponta do meu fio, levo lá para o avesso, onde eu vou fazer o acabamento, ó. Desta forma. Então, vou dar início agora, vou fazer aqui com a cor café, a próxima carreira, já fiz aqui fazer aqui a minha laçadinha, ó. Minha laçadinha inicial. Vou iniciar novamente aqui pelo cantinho. Dentro do espaço das 2 correntinhas, vou fazer aqui meus 2 pontos baixos. 2 pontos baixos, 2 correntinhas e mais 2 pontos baixos, aqui neste espaço das 2 correntinhas. Esta carreira é igualzinha às carreiras anteriores. Ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreira de base. Então, vou repetir aqui os pontos baixos em toda a lateral do tapete. E os cantos, os 4 cantos vai ficar igual. Finalizando, então, a carreira de pontos baixos, ó, onde eu repeti o processo, igual desde a primeira carreira, ó, igual. Então, aqui já cortei o meu fio, já fiz meu último ponto baixo. Então, vou aqui, ó, no primeiro ponto baixo que iniciei a carreira, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou passar toda a ponta do meu fio, vou vir aqui no segundo ponto, ó, por detrás, nessas 2 laçadas, laço a ponta do fio, levo lá para o avesso, onde lá vou fazer o meu acabamento final. Então, aqui agora, vou finalizar a peça com a última carreira, com o fio vermelho. Então, eu vou entrar aqui, ó, dentro do espaço das 2 correntinhas. Olha, vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo, essa laçada, dentro dessa que está na minha agulha. Desta forma. Agora, eu dou uma correntinha. Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, ó. Essa laçada aqui eu lacei dentro dessa que está na minha agulha. Uma correntinha, vou no segundo ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, ó. Essa laçada dentro dessa que está na minha agulha. Uma correntinha, venho no próximo ponto, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Próximo ponto,
um ponto baixíssimo, uma correntinha. Próximo ponto, laço meu fio e passo por essa que está na minha agulha. Esse é o ponto baixíssimo e uma correntinha. Então, eu vou fazer desta forma por toda a volta. Olha só a delicadeza que fica este acabamento. Então, eu vou repetir este processo por toda a volta. Aqui nos cantos, fazer como eu fiz aqui, ó. Então, ele vai dar, aqui não vai ter correntinha nenhuma, ele vai dar uma leve arredondadinha aqui nos cantos, ó. Eu vou adiantar essa ponta e volto aqui, ó, neste leque, para mim fazer outro, porque aqui ficou meio confuso, porque eu iniciei aqui. Então, vou fazer aquele para ficar bem nítido, bem legal. Cheguei, então, aqui no cantinho, olha só como que ficou. Então, eu fiz aqui meu último ponto baixo, ó. Então, eu tenho à minha frente as duas correntinhas. Então, eu venho nessa correntinha, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e já começo aqui a outra lateral, ó. Venho no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. Então, agora é repetição por toda esta volta. Finalizando a peça, olha só como que ficou. Os cantinhos, ó, que perfeito. Então, aqui eu fiz o meu último ponto, já cortei aqui meu fio, ó. Vou dar uma correntinha e venho aqui, ó, aonde eu iniciei e faço aqui, ó, um ponto baixíssimo. Passo todo o meu fio desta forma. Vou vir aqui, ó, à frente, ó, introduzo a minha agulha para que eu consiga levar a ponta lá para o avesso. E lá vou fazer o meu acabamento final. Aqui também é a ponta que eu iniciei. Então, eu vou levar ela para o avesso, lá vou dar o meu nozinho e estar assim embutindo as duas pontas, para ficar bem legal. Então, tá aí, peça finalizada, espero que vocês tenham gostado. E se você gostou e ainda não é inscrito no meu canal, eu convido você a ir se inscrever. Dá um joinha aí, ative o sininho para que vocês sejam notificados de quando eu postar mais vídeos aqui no meu canal. Então, espero vocês em uma próxima videoaula e fiquem com Deus.